YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Anábile, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está tirando o sono aí de muitos investidores, principalmente dos iniciantes nesse mundo novo dos investimentos. A gente vai falar sobre a recente queda dos fundos imobiliários nesse finalzinho do mês de julho de 2025. Depois de um período de forte recuperação, o mercado dos fundos imobiliários agora parece que está enfrentando uma nova turbulência e uma nova queda bem expressiva. Então, será que é hora de entrar em pânico e vender todos os seus fundos imobiliários? Ou essa é uma oportunidade aí de ouro para comprar mais ativos de qualidades com bons preços e baratos também? Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final para você entender o que está acontecendo e como que você consegue se posicionar e tirar melhor proveito de toda essa situação. Então, para a gente começar o assunto, é importante primeiro contextualizar. Nesse finalzinho agora do mês de julho de 2025, como eu já falei para vocês no início do vídeo, o mercado dos fundos imobiliários no Brasil, ele está experimentando uma queda muito significativa e algo até inesperado para muitos investidores. Então, essa baixa, ela ocorre após um período aí de recuperação muito robusta dos fundos imobiliários, isso no mês anterior. Isso sem esquecer que o ano de 2024 foi um ano muito desafiador para os fundos imobiliários, foi um ano de fortes quedas e de forte valorização nas cotações dos fundos imobiliários, onde muitos investidores deixaram de investir nesse tipo de ativo justamente por conta da queda e da falta de expectativas futuras, né, em relação a esse tipo de ativo. E nesse cenário que a gente está hoje, a gente não pode deixar de olhar os fundos que também são bastante conhecidos e com grande volume de negociação também estão sendo afetados. A gente pode dar como exemplo aí, por exemplo, o Beta 11 e a RDM que vem enfrentando uma crise também. A gente tem o HSML 11 e até o XPML 11 também vem sofrendo. E sem esquecer do HGLG11, que é considerado um fundo defensivo e resiliente. Então a gente vê que não se trata de um fundo específico, mas sim de toda essa classificação de ativos como um todo que vem sofrendo essa queda. Então, com toda essa situação, isso levanta muitas dúvidas e muitas preocupações também entre os investidores. Afinal, o que está por trás dessa nova onda de desvalorização? Isso é um movimento pontual, ou seja, que está acontecendo somente nesse período, ou é um sinal de problemas mais profundos aí que podem se estender por um longo período de tempo? Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo e você vai sair daqui sabendo tudo que você precisa para você tomar a melhor decisão aí sobre os seus fundos imobiliários. Então, primeiro vamos entender a principal causa dessa recente queda e dessa turbulência no mercado dos FIIs, gente, e que tem gerado aí um grande pânico entre os investidores e está ligado aí a um fator externo de grande impacto, tá? Uma proposta do presidente Donald Trump, que todo mundo está sabendo aí sobre a questão do tarifaço, né? De impor essa tarifa de 50% em cima dos produtos brasileiros. Essa notícia por si só já fez um grande alarde no mercado e na economia, porque cria uma enorme incerteza econômica, isso tanto para investidores quanto para as empresas também que estão ali analisando como vão fazer, né, para tentar comercializar os seus produtos com essa nova tarifa, se realmente isso for aprovado e se isso continuar adiante. Mas qual que é a relação disso com os fundos imobiliários? Uma tarifa, gente, desse porte, ela ameaça e aumentar a inflação no Brasil como um todo. Então, se a inflação sobe, o Banco Central também é forçado a manter essa taxa de juros elevadas que a gente vê aqui, a Selic, em patamares elevados por mais tempo. Então, ou seja, a economia já está sofrendo com uma taxa de inflação alta, né? Uma taxa de juros alta por conta da inflação que não está sendo controlada, está tentando chegar, mas está muito longe da meta ainda. E ainda vem essa notícia, então realmente não é fácil aí para o mercado brasileiro e econômico no geral lidar com todo esse tipo de notícias, uma notícia atrás da outra, então não dá tempo nem de se recuperar, tá, gente? Então, como a gente sabe, esses juros altos realmente eles são um veneno para o mercado. Então, eles tornam a renda fixa mais atrativa e acabam desviando aí também o capital, ou seja, o dinheiro que os investidores destinariam para a renda variável acaba indo para a renda fixa, que acaba dando um retorno muito interessante com menos risco. Então, as pessoas acabam migrando para a renda fixa nesse momento.
Tem a questão também, sem a gente esquecer aí, que isso acaba encarecendo o crédito, que impacta diretamente no setor imobiliário. Além desse fator Trump, também a gente tem o fundo, por exemplo, o IRDM11, que eu falei para vocês em particular, que ele está sofrendo muito com essa proposta de fusão, que é bastante controversa aí, que eles querem fundir o fundo com o IRIM11. Então, essa taxa de performance tem sido muito mal recebida pelos investidores e tem gerado aí desconfiança, contribuindo também para a queda das cotas desse fundo específico. Então, se você tem ele na carteira, agora você já sabe também por que está tendo uma queda tão acentuada nesse fundo imobiliário. E os setores mais afetados por essa onda da desvalorização dos fundos imobiliários que você pode ter visto aí na sua carteira são os fundos de shopping e os de laje corporativas, que são totalmente afetados, principalmente também na minha carteira. Eu vou mostrar um print aqui para vocês, que os mais desvalorizados na minha carteira são os fundos de shopping. E por que que isso acontece? Isso acaba acontecendo porque esses fundos de shopping e lajes corporativas, eles estão diretamente ligados à economia de curto prazo. Então, eles são muito mais sensíveis a esses cenários de incerteza e de juros altos também. E aí você pode estar se perguntando, diante de todo esse cenário de queda, a pergunta que fica é, o que eu devo fazer, né? É hora de vender tudo e não investir mais em fundos imobiliários porque tem uma notícia péssima atrás da outra? Ou será que é uma oportunidade para comprar mais ativos de qualidades com bons preços? Então, apesar de tudo isso, é importante a gente ressaltar que, apesar dessa recente queda, né, no mês de julho, o mercado geral de fundos imobiliários, que é referido pelo IFIX, esse índice que acompanha os fundos imobiliários, ele ainda assim acumula uma valorização de quase 15% nos últimos 6 meses. Então, isso mostra o movimento atual, que, embora seja preocupante por conta dessa queda, não apaga o bom desempenho que o setor vinha apresentando. Lembrando aqui uma ressalva, gente, que muito da queda dos fundos imobiliários veio por conta de incertezas também jurídicas e governamentais, ou seja, o governo tentou ali taxar os fundos imobiliários, ainda está tentando, está fazendo muitas mudanças na questão tributária, principalmente em cima dos investimentos, então isso gera incerteza e isso prejudicou sim muito os fundos imobiliários. Eu acredito que se não fosse essa especulação, talvez eles teriam um desempenho até melhor do que esse que eu falei para vocês. Mas mesmo diante de tudo isso, ainda os fundos continuam isentos, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, e ainda não foi decidido nada, a gente está aguardando aí os próximos capítulos dessa novela. Então, depois de ler algumas matérias sobre o assunto e também na visão aí de muitos especialistas que eu vi opinião, esse seria um momento que pode representar uma excelente oportunidade de entrada nesse tipo de ativo. Então, quando esses ativos de qualidade estão descontados, como está acontecendo agora no momento, é sempre importante a gente analisar com calma e se isso fizer sentido, né, para a sua estratégia de investimento, aumentar a posição ou iniciar investimentos, talvez valha a pena olhar com um pouco mais de atenção. Lembrando que nada do que eu falar nesse vídeo é indicação de compra ou venda de ativos, certo, gente? Vale a pena você fazer sua própria análise e ver o que se encaixa direto na sua carteira e na sua estratégia de investimento. E o importante é sempre fundamental a gente manter a calma para não tomar decisões precipitadas também, tá? A diversificação, ela sempre continua sendo a palavra-chave, então não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Tenha uma carteira bem diversificada, com diferentes tipos de classe de ativo, até mesmo dentro da sua carteira de fundos imobiliários, tenha vários tipos de segmentos para que você não fique preso somente a uma classe de ativos, tá? E se possível, tenha também outras classes de ativos, porque assim você sempre vai ter oportunidade na sua carteira para fazer investimentos, porque nem todos os ativos andam em linha reta. Então, sempre quando você tem um ativo caindo, você tem outro subindo, e assim abre oportunidade para que você consiga colocar o seu capital com mais inteligência e também trazendo mais retornos. Então, resumindo aqui para vocês, gente, essa queda dos fundos imobiliários, ela é reflexo de fatores macroeconômicos, de eventos específicos que estão gerando incerteza no mercado. Então, a proposta da tarifa do Trump, como eu falei para vocês, a questão da Selic, são pontos de atenção e que realmente impactam diretamente o setor.
No entanto, para os investidores que têm visão de longo prazo, talvez essa seja uma janela de oportunidade interessante. Analisar os fundos imobiliários, a qualidade dos ativos e da gestão é extremamente importante antes de você fazer qualquer investimento. E lembre-se que o mercado ele é cíclico, então há momentos de baixa que podem ser aí um prelúdio de grandes recuperações. E vocês, o que estão achando dessa nova queda nos fundos imobiliários? Estão comprando, estão vendendo cotas? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final, muito obrigada por assistir e a gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!